noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade aqui na nossa Casa Recomeço, Jordanópolis. E sempre é uma noite especial porque nos reunimos para o aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, não é verdade? E é muito gostoso, porque a gente aprende muito, mesmo que a nossa palestra seja sobre o tema de Jesus, às vezes repete o mesmo tempo, estamos mudando. Até hoje o nosso palestrante é o Márcio, né, Márcio? Seja bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Ele é o dirigente da casa Allan Kardec, aqui no Jordanópolis também. Então ele está nos dando hoje, né, a sua... Oi? Planalto. No Planalto, desculpa, Planalto. É tudo. Está aqui em São Bernardo, né? Está em São Bernardo. Então, que vai nos, né, agraciar hoje com a sua palestra. E é sempre gostoso, né, a gente ter aí palestrantes um pouquinho diferentes, né, para a gente tendo opiniões diferentes também, né? Então vamos lá. Antes de nós iniciarmos, eu tenho alguns avisos. Eu peço a gentileza, né, de desligarem os celulares ou colocar no modo avião, por favor. Nós temos uma nova, assim, uma vez por mês e uma vez por sábado, um sábado por mês. Eu sempre me rosco nesse bendito sábado, né? Onde a gente tem uma palestra de pessoas que são profissionais, científicos, né? E a nossa próxima palestra vai ser um psicólogo que trata da parte de dependência química. É um tema forte, né? E ele estará aqui conosco no dia 20, vem para mim qual é o dia certo lá, por gentileza. Acho que dia 28, se eu não me engano, no sábado. Ele expôs 29? Não, sábado é 31, né? Sábado agora? Não, o outro. 28, né? Então no dia 28 de agora nós vamos ter essa palestra, né? Que vai ser uma palestra super interessante e de alcance, né? Dos interesses e dos problemas que a gente tem tido hoje, principalmente nos nossos dias aí, que as questões, né, de dependência química, né? E eu queria também agradecer pelas doações de alimentos. 28 de junho. De junho, não agora, me perdoe, gente. Que esse mês a gente já teve a palestra, né? Então, é amanhã, né? Então. Não, mas é 28 de junho, me perdoe. Eu sabia que eram 28, mas não sabia qual mês. Então será no dia 28 de junho. Esse palestrante vai estar aqui conosco. É um sábado, das 14 às 16 horas. Tá bom? E aí depois nós temos depois da palestra, o passe de limpeza, para aqueles que não podem, né, estar presentes aqui às segundas ou às quartas-feiras. É um tema que realmente vai ser interessante. E eu queria agradecer pela doação dos alimentos, que todo mês a gente recebe, né, através de vocês, ajuda para as 30 famílias que nós atendemos todos os meses, que estão aí em necessidade, né? Muita gente, não dá para acolher todo mundo, então nós acolhemos 30. Pelo menos é um comecinho. E então a doação dos alimentos não perecíveis para nós é muito importante para nós dividirmos isso com essas famílias. Temos aqui as aulas de yoga, que nós tivemos a meditação, que é muito gostosa a meditação, nos faz, né, ter um pouquinho de uma conversa conosco mesmo, né, ficar ali tentando buscar algo mais elevado. E a professora, ela sempre dá aula aqui às quintas-feiras e às sextas-feiras, às quintas à tarde e às sextas à noite. Quem estiver interessado, procure lá na secretaria para se inscrever. Nós temos um bazar logo lá na entrada que nos ajuda, né, a manter, é uma das fontes de rendimento desta casa, onde a gente recebe de vocês as doações e transformamos
em vendas, né, que são preços bem acessíveis, para ajudar a todos que precisam também. Subindo no andar de cima, temos a nossa biblioteca. Quem tiver a oportunidade de conhecer e escolher um livro, pode ser levado para casa, tá bom? E depois nos devolve. Mas tem bastante coisa importante, muita coisa boa lá em cima, que fala sobre a doutrina. Não sei se vocês chegaram a ver também aqui na televisão, a gente tem um programa de quadradinhos do amor, que a gente sempre fala, é a doação de lãs. Então, quem puder nos doar lãs, para a gente fazer os quadradinhos do amor, e depois a gente monta as mantas, os cobertores, para doar nos hospitais, nas creches, né? Principalmente nos meses que nós teremos aí, que faz frio, né? Então, é uma forma de ajudarmos também os mais necessitados. E não esquecendo do que nós temos uma feijoada agora, né? Também a gente vai sábado agora, né? A gente vai ter a feijoada, vai ser um delivery que vem buscar aqui na nossa casa, não tem como a gente levar, mas quem ainda tiver interesse, então ainda dá para fazer o pedido até a próxima quarta-feira, dia 28, esta feira que é a última, para que a gente possa na quinta, na sexta, comprar os mantimentos e no sábado já está prontinho aí para nós, né? E não esquecendo do Evangelho no Lar, que é uma metodologia que a espiritualidade nos ensinou, né? Para que nós possamos proteger a nossa casa daquelas energias negativas, e através da oração, do Evangelho no Lar, nós fazemos ali uma varredura, fazemos uma higienização do nosso lar. É importante isso, porque a gente vem aqui na casa, toma um passe e tal, e o nosso lar é o nosso recanto, né? Aquele que a gente tem que se sentir bem. Então, temos que higienizar o nosso lar. A gente faz a limpeza nos móveis, em todos os cantos. E nós precisamos fazer também a higienização nas energias, para que ela também circule e que aquilo também nós possamos nos sentir bem dentro da nossa própria casa. Ali, a gente fazendo o Evangelho no Lar, nós nos defendemos das interferências externas e das interferências internas. Por que eu falo sempre interna? Quem que também cria as interferências dentro da nossa própria casa? Nós mesmos. Através das nossas deficiências, né? Dos nossos probleminhas cotidianos que a gente traz para casa, e às vezes a gente carrega ali o nosso ambiente com energias negativas. Às vezes um bater de porta, ou às vezes uma palavra de baixo calão, que pode também fazer um ruído maior dentro do nosso lar. Então é sempre bom a gente ter o Evangelho como uma situação de higienização do lar. É uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário. Quem não souber, não tem ali o procedimento, lá na secretaria também a gente tem todo o roteiro para fazer o Evangelho no lar, tá bom? Então vamos lá. Fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, relaxando os músculos, né, da face, fazendo um colóquio amoroso com Jesus, de agradecimento por mais uma oportunidade que a gente tem aqui na casa, de estarmos nos coligando com a espiritualidade, com os nossos benfeitores, esses benfeitores que desde o princípio desta segunda-feira já prepararam o nosso salão, prepararam já tudo para que pudéssemos estar aqui e, através dos nossos pensamentos, colocar a eles as nossas necessidades, em pensamento. Então é um momento muito particular de cada um de nós, onde a gente pode levar as nossas súplicas até Jesus. E que possamos ampliar estas energias para que nós possamos envolver também aqueles que não puderam estar presentes à nossa reunião, aqueles que se encontram em casa, nos hospitais, nas creches, nos asilos, que o nosso pensamento possa voar bem longe
e com ele as energias que nós aqui criamos, energias de bênçãos, de paz e de luz. E fazer aquele pensamento bem gostoso para o nosso planeta. Esse planeta que nos acolheu, nos acolhe e ainda nos acolherá por um bom período, para que aqui possamos ter o nosso crescimento espiritual. E assim, com muito carinho, nos ajoelhamos perante a Ti, Pai, para dizer em pensamento: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Seu nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. E nos livre de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. E que nós, ao final, da nossa palestra, que ao final da nossa reunião, possamos levar, nunca esquecer, de levar tudo isso que a gente está recebendo para aqueles que lá ficaram nas nossas casas. E como uma forma bem gostosa da gente transmitir isso para os nossos familiares. Aquele abraço bem gostoso. Chega em casa, dá um abraço, fazer uma... Isso transmite uma energia muito gostosa e aquilo que a gente aqui está recebendo. Tá bom? Uma boa palestra. Márcio, agora é com você. E eu te pediria que você encerrasse para nós, tá bom? Uma boa palestra para você. Pode. Você vai ficar fora do púlpito? Vou ficar. É que a gente transmite. Deixa eu ver se eu consigo ligar pela internet. Então, mas ele é meio doido esse tempo. Eu fico aí. Então, olha, eu vou virar. Aqui para não cair, porque eu tô com medo de cair. Não vai não. Eu vou ser o próximo desencarnado aqui. É melhor eu ficar aqui. Ó, eu vou focar você, então você fica mais ou menos aí. Fica aqui, ó. O pessoal me vê ali. Ele vai dizer para que o nosso pessoal de casa possa também te enxergar. Obrigado. Vamos ver se agora vai. Essa câmera tem também. Né? Pessoal, boa noite. Boa noite. Que nós possamos ter momentos de reflexão, onde o nosso coração ele se encha de paz, de amor, de alegria, de fé, de esperança, mas também alimentando o nosso cérebro de conhecimentos novos, o que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde as coisas se confundem bastante e nós temos que ter o discernimento entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, para não caminharmos aí no escuro, porque no escuro acabamos de uma maneira ou outra prejudicando a nós mesmos e aos outros. A palestra da noite, ela já é comentada há muito tempo. Eu tirei do Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segundo Gandhi, que todo mundo conhece, né? Ou pelo menos já ouvimos falar. Gandhi ele dizia que se nós perdêssemos todos os livros, absolutamente todos os livros que nós temos na Terra e sobrasse somente o Sermão da Montanha, nós não perderíamos nada. Ou seja, o Sermão da Montanha é algo de valor altíssimo para o nosso aprendizado espiritual. Ali está concentrado a síntese do Evangelho, do pensamento de Jesus, assim como nas Escrituras. Não que as outras coisas não tenham valor, mas o Sermão da Montanha, ele reúne, ele sintetiza aquilo que nós precisamos saber para nos guiar na direção da luz nessa vida e também nas próximas. Eu ouvi falar de dependência química, que hoje realmente é um problema muito grande, a dependência química. Lá na nossa casa tem o pessoal que veio aqui também me prestigiar, porque pouco eu saio, fiz uma promessa com os espíritos de não sair lá do Allan Kardec, recuso gentilmente os convites que são feitos, mas como são os amigos que fizeram,
vim até aqui para fazer novos amigos também e quem sabe aprender um pouco, né, com todo o pessoal que está aqui. A ansiedade, ela é um problema grandioso e está relacionado com a dependência química. Nós temos observado que existe um link, uma relação de perto entre as duas coisas. Ansiedade, não sei se todos sabem, essa é uma informação super importante. Nós somos os primeiros do mundo em ansiedade. Pelo menos o Brasil está em primeiro lugar em alguma coisa, não é? Com tanta coisa que nós estamos atrás, em ansiedade nós somos os primeiros do mundo. E é estranho pensar que o nosso país, que tem tantas igrejas, tantos templos, tantas religiões diferentes, seja o país mais ansioso. Deveria ser exatamente o contrário, não é verdade? Se nós temos tanto acesso às mensagens que vêm dos Espíritos, ao Espírito Santo que está nas igrejas, que na verdade é a mesma coisa que os Espíritos que nós conhecemos, se nós temos acesso a tanta luz, por que nós vivemos entre tantas sombras interiores? Essa é uma pergunta para todos nós pensarmos. Por que é que nós somos campeões de ansiedade no mundo, sendo um dos países mais cristãos que existe no planeta? Também tem outros dados que são bem importantes para a gente ter em percentuais. Nós somos o terceiro, ou talvez a gente fica brigando ali com alguns países. O terceiro ou quarto em termos de depressão também do mundo. Olha só que beleza, né? Nós estamos lá na frente no que há de pior. Isso tudo nos leva a refletir que há algo de errado. Há algo que não está batendo. Como nós podemos ter tantos transtornos mentais, como toque, bipolaridade, depressão, ansiedade, se nós temos acesso a tanto conhecimento? Fica distorcido. Uma curiosidade, não é? Eu sempre me pergunto, mas por que é que nós somos os campeões nesse quesito de saúde mental? Ou seja, de enfermidade mental. E hoje eu fiquei sabendo que é um dia especial, que é um dia para a cura, né? Eu acredito que nada mais viável do que nós falarmos a respeito disso. Afinal, a ansiedade é um dos problemas que levam ao corpo físico ele desenvolver uma ou várias doenças ao mesmo tempo. Nós chamamos isso de somatização. Eu acho que eu nem me apresentei direito, né? Meu nome é Márcio. Voltando aqui, estou preocupado com o tempo, porque geralmente o pessoal fica preocupado em não falar 30 minutos. Eu fico preocupado em não falar 1 hora. Então, estou de olho no relógio. Bom, eu sou graduado em matemática, em tecnologia, em contabilidade e em filosofia. A filosofia foi só por hobby, mas serviu bastante, porque ela traz um ensinamento grandioso para que nós possamos compreender algumas realidades que muitas vezes a gente se questiona, mas fica sem resposta. O mundo não oferece todas as respostas que nós queremos. E essas respostas, elas nos causam ansiedade. Se nós formos avaliar bem lá no fundo, qual é a raiz das nossas ansiedades? Ou nós estamos ansiosos pelo que nós fizemos no passado, mas principalmente pelo que virá no futuro. Sendo que nós não sabemos o que vem no futuro. Nós podemos desencarnar no minuto seguinte, não aqui dentro, né? Senão vai ficar um tanto chato, né?
sair no jornal que a casa espírita, a pessoa desencarnou, mas desencarna pelo menos num lugar bom, dá lá pelo menos espiritual num lugar bom aqui. Então, é legal nós pensarmos e reunirmos todos esses elementos que a doutrina espírita nos fornece com o Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E como eu havia falado, também me formei em filosofia, e a filosofia ela é um dos tripés da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e moral. Alguns falam religião, mas Kardec falou em moral para ter uma distinção entre as religiões tradicionais. E eu gosto muito de citar os pensadores antigos. Muitas vezes eles não condizem com a realidade cristã, porque a maioria era ateu. Mas não é porque eram ateus, ou seja, não acreditavam em Deus, que não há nada de bom que nós possamos refletir a respeito do que eles pensaram. E um pensamento que eu trouxe para a noite, e me disseram que aqui só tem universitário, né? Então eu vou queimar o neurônio de todo mundo aqui, nessa noite um pouquinho fria, e a gente vai se aquecer dentro disso. Tem um filósofo, Kierkegaard, alguns devem conhecer, ele tem um pensamento que ele se encaixa bem no nosso propósito. Ele diz assim: a felicidade é uma porta que se abre de dentro para fora. Se você tentar abri-la de fora para dentro, ela se fecha cada vez mais. Mas o que isso tem a ver com o reino de Deus, com os pobres de espírito? Vamos refletir. Primeiro, pobres de espírito e reino de Deus. São duas concepções que elas podem se encaixar em cada pessoa de uma maneira, ou seja, cada um pensa de um jeito. Se eu perguntar o que é o reino de Deus, cada um vai ter uma resposta. Assim, ela é subjetiva, assim como se nós quiséssemos medir a dor. Quanto você tem de dor? De 0 a 10. Quando eu vou no hospital, falei no domingo passado, né? A enfermeira ela chega para mim: quanto você tem de dor? 0 a 10. Eu falei assim: moça, eu estou com 20. Eu preciso ser atendido agora, senão eu vou morrer. É brincadeira, né? É só para a gente ser atendido ali rapidinho, porque senão a gente fica na fila de espera. Então a dor, ela é subjetiva, assim como o reino de Deus, que Jesus havia dito que ora está dentro e ora está fora. Fora, qualquer um imagine aquilo que achar mais conveniente para si mesmo. Pode ser o paraíso, pode ser o mundo espiritual, as colônias espirituais, mas ele se referia principalmente ao reino de Deus como algo interior. O reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de vós, dizia ele, nós também carregamos um outro reino. Qual é o contrário do reino de Deus? Das sombras, das trevas, reino do chifrudinho, né? Seja lá o que a gente quiser. Ou seja, é nós estarmos desajustados, não alinhados conosco mesmos. Esse é o principal motivo da nossa ansiedade. Nós não estarmos alinhados com os propósitos que nós viemos fazer aqui na Terra. Então, sempre que nós estamos desalinhados, desanimados, nós acordamos sem ânimo, sem uma motivação que nos direcione, nós não estamos unidos conosco mesmos. E isso é terrível. Isso é a causa da ansiedade. É quando você está em desunião consigo mesmo. Então você não está no reino de Deus. Como você pode estar no reino de Deus se você não está unido a si mesmo? Mas Márcio, o que é estar unido a si mesmo? Estar unido a si mesmo, todo mundo, eu acho que aqui tem bastante gente que já passou dos 40 anos, né?
Fora os novinhos aqui na frente, que o pessoal levantou a mão, tá meio assim, né? Eu acredito que os 40 anos é uma idade muito boa, porque dizem que é uma idade, pelo menos eu também passei por esse processo, eu vou fazer 55, 40 anos é quando nós começamos a rever a nossa vida. Antes disso, o pessoal só quer saber de balada, de consumir isso, consumir aquilo, consumir matéria viva, que são corpos, consumir matéria morta, que são bens materiais. Mas passou dos 40, eu acho que nos 50 já fica mais apertado. Nos 60, você já fala, meu Deus, né? E o que vai acontecer se eu desencarnar nesse momento? Então nós começamos uma série de questionamentos. E quando nós nos sentimos ansiosos, doentes do corpo, nós sempre queremos uma resposta. E essa resposta, nem sempre ela está presente, ou nós conseguimos concebê-la em nossas vidas. É outro motivo de ansiedade. Qual é esse motivo? Nós tentarmos controlar a vida. A vida, quanto mais vai passando o tempo, o pessoal que é jovem depois vai saber isso. Quanto mais vai passando o tempo, mais nós vamos verificando que a vida é incontrolável. Muitos aspectos escapam totalmente das nossas mãos. Quais são as únicas coisas que nós podemos controlar? Deixa os espíritos falarem, senão o pessoal sai correndo. Quais são as únicas coisas que nós conseguimos controlar realmente? O nosso emprego nós conseguimos controlar? Você pode falar assim, não, eu nunca vou ser demitido. Não, mas eu sou o dono da empresa. Nunca vou perder a minha empresa? A gente pode dizer que eu nunca vou ficar doente? Então, são aspectos exteriores que nós tentamos controlar e hoje em dia, principalmente, que a gente é que nem celular, né? E a gente é multitarefa, ou tenta ser multitarefa. Hoje em dia, isso leva a uma angústia extrema, porque nós olhamos o celular, vemos as pessoas fazendo um monte de atividades, viajando para vários lugares, e nós nos sentimos fracassados. Sentimos que a nossa beleza não é suficiente, a nossa inteligência ela não é compatível com aquilo que nós almejamos, o nosso dinheiro, a gente vive de aposentadoria, né? Quer dizer, quem vive de aposentadoria tá ruim, né? Senão não dá nem para pagar o convênio. O pessoal que já é aposentado que diga, né? Eu estou fazendo um monte de declaração e eu vejo lá e falo, meu Deus do céu, como essa pessoa consegue viver com essa aposentadoria? O convênio dela come a maior parte do que ela ganha. Então, esses eventos exteriores, eles causam ansiedade. Nós não conseguimos controlar. E não conseguindo controlar, ficamos angustiados, ficamos ansiosos, nós ficamos aflitos. E isso acaba se desenvolvendo e se desenrolando em outras doenças. De novo, é o que nós chamamos de somatização. Ou seja, passa da mente para o corpo. Aí vira um câncer, vira uma... O que mais? Vira uma úlcera, um AVC, um ataque cardíaco, ou qualquer coisa semelhante. Ansiedade, ninguém sabe o que é aqui, né? Eu sei. Sabe, né? Ansiedade é uma coisa terrível. Ansiedade também é algo que nós não controlamos. Ninguém fala assim, hoje eu vou controlar a minha ansiedade, ou hoje eu não vou ter ansiedade, ou hoje eu vou estar ansioso. Então, só de a gente pensar, eu não quero estar ansioso, a gente já fica ansioso. Esse é um problema muito grave, que se nós tentarmos controlar as coisas exteriores, o reino de Deus ele vai escapar totalmente do nosso interior. Porque a única coisa que nós conseguimos controlar
falar, são os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações. São as únicas coisas que nós controlamos verdadeiramente na vida. Todo o resto escapa das nossas mãos. Aí vamos lembrar do pensamento do filósofo. A felicidade. Eu vou trocar a felicidade pelo reino de Deus. O reino de Deus, então, é algo que é uma porta que ele surge de dentro para fora, não de fora para dentro. E hoje, nós, nesse mundo materialista que nós vivemos, Kardec falaria de niilismo. Niilismo é a doutrina do nada, na filosofia. Ou seja, é o nada. Mas nós vamos falar em materialismo. Ou seja, sempre que nós tentarmos empurrar as coisas de fora para dentro de nós, nós saímos do reino de Deus. Nós não somos felizes. Porque isso é algo que tem que ser desenvolvido no nosso interior. Interiormente. A gente pode chamar de paz, de calma, de amor fraterno, o que nós quisermos. Mas cada um aqui pode dizer o que é esse reino de Deus. Nós sabemos exatamente o que não é o reino de Deus. Ansiedade é o reino de Deus? Não é, definitivamente, né? É terrível você ficar ansioso. Acorda, tem gente que tem a síndrome do pânico, ataque do pânico, então tem a sensação de morte, tem vários sintomas ligados a isso. A minha esposa é psicóloga, então facilita bastante o trabalho da gente quando nós falamos com as pessoas. É terrível. Síndrome do pânico é uma doença que ela é dolorosa, assim como a ansiedade. É extremamente doloroso, porque a ansiedade você fica e você muitas vezes não sabe por que você está ansioso. Por que eu estou ansioso? Não sei, eu tenho uma vida boa, tenho uma família boa. Aí a gente começa naquele processo de auto-se-culpar. Puxa, mas me falaram que muita gente gostaria de estar no meu lugar, eu tenho um carro do ano, tenho uma casa, tenho um alimento, mas eu me sinto vazio interiormente, sinto-me ansioso, parece que algo está faltando na minha vida. E isso é terrível, não é terrível? É sentir um vazio. Eu gosto muito de um pastor que ele diz: os templos estão cheios de pessoas vazias. A gente pode trazer esse pensamento, os templos, para o centro espírita também. Então vamos refletir. Os templos estão repletos, cheios de pessoas vazias. Ou seja, nós estamos esvaziados daquilo que mais importa, que é o reino de Deus, é estar alinhado consigo mesmo. Por quê? Nós estamos preocupados em demasia com as coisas exteriores. Márcio, mas eu não desejo nada. Eu não quero. Você falou assim, um carro, eu não quero ter uma BMW, eu não quero ter uma Mercedes. Se a gente tiver, muito bom, né? Muito bem, não tem nada de errado. Ter uma casa no campo, uma casa num lugar bom, não há nada de errado nisso. O que há de errado é se nós quisermos somente isso. Essa é a definição de egoísmo. Egoísmo não é você querer alguma coisa para você, é você querer alguma coisa só para você. O espírita tem essa mania. Eu estou aqui, na praia, aqui me divertindo, tem gente passando fome. Essa é uma ideia bem distorcida da realidade. A nossa vida é a nossa vida. A do outro é a do outro. Cada um tem as suas provas. E a ansiedade é uma prova muito difícil. Bastante difícil. Se nós somos os primeiros do mundo, eu creio que aqui tem bastante gente ansiosa, né? Se eu perguntasse quem é ansioso, não levante a mão, hein? Senão o vizinho vai saber, vai falar assim, aqui ali, né? Aquela pessoa ali, não sei não, é ansiosa, então não vou ficar perto dela, porque eu também sou ansioso.
A maioria de nós hoje em dia é ansioso, porque o mundo se tornou instável. Nós não sabemos mais no que acreditar, em quem acreditar. Estamos repletos das fake news, que muita gente admite como uma verdade. Então o mundo se tornou muito confuso. É a hora de nós termos aquele discernimento de Jesus. Sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno, dizia o mestre. Ou seja, ou é bom ou é ruim. Não existe meio termo. As escrituras antigas também dizem: se você for morno, se você não for quente ou for frio, se você for morno, eu te vomito. Assim está nas escrituras antigas. Ou seja, tem que ser um sim, sim, não, não. Ou é certo ou é errado. Tem que ter uma definição. A gente tem que ter princípios na nossa vida. Quais são os princípios que baseiam a nossa vida? Todo mundo aqui tem os seus princípios estabelecidos? Olha, eu quero chegar no final da minha vida com essa meta. Eu quero ter uma BMW. Isso é um princípio? Não, isso é um desejo, né? O que é um princípio? O princípio é um valor. Né? Exatamente. Eu quero chegar na minha vida. Eu cheguei aqui totalmente vaidoso, cheguei aqui ciumento. Eu quero chegar no fim da minha vida assim, mais humilde, mais fraterno. Quero ser mais corajoso, menos ciumento. Então cada um tem os seus princípios. Se você não tiver os seus princípios, você não sabe para onde está indo. Aí você realmente vai ficar bastante ansioso. Porque para quem não sabe onde está indo, a ansiedade ela pega forte. Porque você não tem definição. Você não sabe se você está indo para o caminho certo ou para o caminho errado. Fica aquela angústia interior. É a angústia de não saber para onde se está indo. Todo mundo aqui sabe para onde está indo? Ainda não, né? Mas a gente vai saber. Não espere o desencarne para saber para onde vai. Vamos tentar estabelecer isso antes. Princípios, eles são importantes para a gente estabelecer exatamente onde a gente quer chegar. Se a gente sabe onde quer chegar, nós vamos definir o reino de Deus dentro de nós. Isso é muito importante. Tem gente que eu conheço que tem 30 anos e tem os seus princípios estabelecidos. E tem gente que tem 80 e vive a vida do Zeca Pagodinho, né? Vida leva eu, vida deixa a vida me levar, e não sabe para onde está indo. Isso é torturante. Vai chegar no fim da vida vazio interiormente. Voltando aqui. Ai, meu Deus, eu vou falar rápido, tá correndo. Estou ficando tenso, eu vou desencarnar aqui. Vamos supor o seguinte, porque Jesus dizia: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito não são as pessoas tolas, as pessoas que não têm conhecimento. São as pessoas simples, as pessoas humildes, que ele queria dizer. Se você, por exemplo, não tem uma BMW, assim, eu não tenho uma BMW, mas você quer de toda maneira ter uma BMW. E tem uma pessoa que tem uma BMW e ela vive desfilando a sua BMW aí pelas ruas. Quem é mais escravo da BMW? Quem? Que está ali se batendo para ter. Ambos são escravos da matéria. Os dois são escravos. Um porque tem e tem medo de perder e está se mostrando. O outro porque não tem, mas deseja desesperadamente ter. Então ele é um escravo tanto quanto o outro. E isso traz ansiedade. E isso nos afasta do reino de Deus. Então, tudo aquilo que nós temos pode possuir a nossa mente. Ou seja, eu possuo ou eu sou possuído? Agora os neurônios para acabar no final, né?
Eu possuo ou eu sou possuído? O que eu tenho me possui ou eu possuo o que eu tenho? Essa é uma pergunta boa, porque a gente diferencia, a gente costuma dizer, o rico, ele é orgulhoso, o pobre é humilde. Não tem pobre que desejaria ardentemente estar no lugar do rico e faria de tudo. Então ele é humilde? Ele não é humilde, interiormente ele é totalmente materialista. Agora tem o rico que sai, faz a sua caridade, e essa pessoa, ela é uma pessoa humilde, apesar dos bens materiais que ela tem, porque ela possui, mas ela não é possuída. Olha que pensamento legal, não é? Que não precisa nem queimar muito os neurônios. Então a palestra, para finalizar, viu, Maio? Tá vendo? Para finalizar, qual fica a nossa reflexão aqui? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Duas definições que nós temos que sair daqui pensando: o que é o reino de Deus e o que é os bem-aventurados. Vamos conectar com aquele pensamento de Kierkegaard, o filósofo. Quando as portas da felicidade, elas são abertas de dentro para fora e não de fora para dentro. As coisas da vida nos possuem ou nós possuímos as coisas da vida? Dependendo do ângulo que você concluir, você vai ser uma pessoa extremamente ansiosa, aí vai partir para a dependência química, dependência do álcool, das drogas, dependência do sexo, e assim vai, dependendo da mentira e outras coisas que a gente poderia citar aí, milhões delas. Então vamos sair daqui pensando, mas eu não possuo nada, então, nossa, meu reino de Deus está garantido. Eu não possuo nada, mas eu queria tanto ganhar na loteria, queria tanto isso, queria tanto aquilo outro. Então a gente só pensa naquilo. Nós não somos diferentes da pessoa que é orgulhosa materialista, porque ela possui. Pensem bastante nisso, porque eu acredito que essa reflexão nos leva a verificar o tanto de ansiedade e o quanto do reino de Deus está dentro de nós. Se nós estamos com muita ansiedade, o reino de Deus está ausente. Se nós estamos em paz, eu estou no caminho dos meus princípios, o reino de Deus, ele está no meu interior. Mas não se engane que ele não fica o tempo inteiro lá. Ele não vai e vem devido ao nosso estágio evolutivo. Eu espero que eu tenha acrescentado algo ao pessoal. São reflexões que, à primeira vista de Jesus, parecem simples, mas se você se aprofundar, aproveitando o pensamento de grandes personalidades, unindo uma coisa ou outra, a gente vai costurando ali, e a nossa própria reflexão, nós chegamos a conclusões maravilhosas, e a gente consegue fazer da nossa vida uma alegria imensa, com aquela paz que nós tanto desejamos e viemos buscar aqui. Afinal de contas, sem paz não é possível ser saudável, nem fisicamente, nem espiritualmente ou emocionalmente. Muita paz a todos vocês. Me pediram para fazer Nós te agradecemos, Senhor, por este momento especial, onde o nosso coração esteve em tuas mãos bondosas, amorosas, trazendo-nos a luz que substitui as trevas da ignorância. As sombras que projetamos sobre nós mesmos, devido ao querermos além do que nos é suficiente. Nesse instante, Divino Pai, nós vinculamos o nosso pensamento a todos aqueles que vivem sob as pontes,
chorando a ausência do alimento, a todas as casas onde o desequilíbrio se instalou e a desarmonia é fonte constante de conflitos. As crianças órfãos que sonham com mãos amigas a lhes afagarem, aos idosos esquecidos nos asilos, igualmente sonhando com a visita dos seus entes queridos. E se algo podemos pedir, Senhor, é que ilumine o nosso coração para que, não somente hoje, agora e sempre, podemos ser intérpretes da Tua vontade divina, justa e sábia. Que assim seja. Nossa, eu tô sem óculos aqui. Não vou cair. As brancas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Valeu. Tá gravando. Aqui, ó. Vamos ligar.